Olá, meus amigos, sejam bem-vindos a mais um programa Com Fé é Possível. Uma mensagem de Deus para a sua vida, procurando trazer vida abundante para a sua família, nas suas decisões e em cada passo que você dá. As empresas que estão patrocinando esse programa são as seguintes: Barbearia Molina, sempre cuidando do seu visual; Vienge, projetos de engenharia e arquitetura; Ramp Lorenzetti, comércio de peças; e como empresas de apoio estão conosco Moda Vírus e CB Imóveis. Com fé é possível. Porque para quem tem fé, a vida nunca tem fim. Todas as pessoas gostam de viver em liberdade. Liberdade de expressão, liberdade para trabalhar, liberdade para servir a Deus. Hoje vamos falar sobre uma vida sem impedimento algum. Começamos lendo no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 28, e a partir do verso 31. E Paulo ficou 2 anos inteiros na sua própria habitação que alugara, e recebia todos quantos vinham vê-lo, pregando o reino de Deus e ensinando com toda a liberdade as coisas pertencentes ao Senhor Jesus Cristo, sem impedimento algum. O livro de Atos foi escrito pelo médico convertido ao Evangelho, Lucas. O propósito do livro é fornecer um fiel retrato sobre o nascimento e a expansão da igreja, que começou em Jerusalém com um pequeno grupo de discípulos, mas que se espalhou por todo o Império Romano, onde as boas novas foram pregadas. Como o livro de Atos conta a história do início da igreja, ele também conta a história das várias perseguições que a igreja sofreu no seu início. Perseguição implacável das autoridades eclesiásticas de Israel, perseguição implacável dos imperadores romanos e perseguição de homens como Saulo de Tarso e outros. Agora, interessante é que o livro de Atos conta a história das perseguições, mas termina abruptamente falando que o evangelho estava sendo pregado sem impedimento algum. Que maravilhoso isso! O poder do evangelho, o poder da palavra de Deus. Quando termina, parece que havia necessidade para continuação. Mas a grande lição aqui é que, depois de passar pelas perseguições, o evangelho era pregado sem impedimento algum. Esta é a última frase de Atos dos Apóstolos, sem impedimento algum. E é sobre isso que quero falar hoje. Sempre que alguém serve a Deus ou busca fazer a vontade de Deus, ele se depara com obstáculos, coisas que tentam atrapalhar, impedir que a obra do Senhor seja feita. Sempre houve impedimentos no caminho dos servos de Deus. Vamos ver alguns? Em primeiro lugar, o primeiro impedimento é a comodidade. Mas o que é comodidade? É o mesmo que facilidade, tranquilidade, conforto, acomodação. E segundo o dicionário Aurélio, é ato ou efeito de acomodar-se, arranjo, acomodamento. Diz também tendência a conformar-se com qualquer situação, um conformismo. E em terceiro lugar diz adaptação, adequação. Vivemos em uma época que tudo é feito para trazer comodidade. Tudo que é inventado hoje é para trazer facilidade para as pessoas. Por exemplo, máquina de lavar que enxuga e torce.
o telefone celular com muitas funções, computador que dá para carregar no bolso, veículos com ar-condicionado, câmbio automático, aquecimento, direção hidráulica. A Bíblia conta a história de um levita que estava em busca de comodidade. Eu convido você para ler lá no livro de Juízes, no capítulo 17 e a partir do verso 7. Leia. Esse levita estava disposto a fazer o serviço sagrado só por comodidade, por dinheiro. Israel no deserto murmurou contra Moisés, querendo voltar para o Egito. Apesar da escravidão, achavam que tinha mais comodidade do que no deserto. A comodidade é um grande impedimento para se fazer a vontade de Deus. Preferimos a comodidade de assistir o culto na TV, no sofá da nossa sala, do que ir à igreja adorar a Deus. E olha que são coisas muito diferentes. Preferimos a comodidade de pedir alguém para orar por nós, do que nós mesmos dobrarmos os joelhos e buscarmos a Deus em oração. Essa é a realidade, a verdade. Como é bom descansar, sentar no sofá, ver televisão, dormir. Mas não é dormindo que recebemos as bênçãos. Não é descansando simplesmente. Não é relaxando e se conformando. É lutando, conquistando, perseverando. Muitas vezes após um combate, muitas vezes até chorando e passando por lutas e aflições, mas Deus é por nós. Ele nunca nos deixa. Ele não nos desampara jamais. Você conhece pessoas acomodadas? Pessoas que pararam no tempo, não evoluem, não melhoram, não se cuidam mais? Pode começar isso dentro de casa, envolvendo o casamento, quem sabe as suas atividades profissionais. Precisamos renovar, respirar um novo ar, o ar da renovação. Quando nos acomodamos em qualquer área da vida, pode ser na área profissional, por melhor que seja a sua profissão, por mais que você tenha muitos clientes, é preciso renovar. Fazer um mestrado, fazer uma especialização, para que haja a renovação com as pessoas que você convive, com as pessoas que você presta algum tipo de serviço. Mas falando em termos da palavra de Deus, em termos de fé, somente a nossa busca a Deus é que trará essa renovação. Eu falo essa mensagem para você que acostumou tanto, que você vai para a igreja e somente cumpre um ritual. Não, para com isso. Deus não se agrada disso. É preciso ter uma renovação constante. Cada vez que você entrar na igreja, é preciso acontecer algo novo de Deus e também um desprendimento da parte humana para nós desejarmos mais as coisas de Deus. A comodidade tem atrapalhado a sua vida espiritual, a sua vida de fé? Pense nisso e tome uma decisão sábia nesse momento mesmo. Deus não quer que você se acomode. Ele quer que você lute, persevere, busque. A Bíblia diz que aquele que busca, encontra. Há momentos que até parece que o caminho mais fácil é se acomodar. Com certeza, assim você relaxa, porém não é o melhor caminho. Jesus esclareceu isso no Evangelho de Mateus, que existem somente dois caminhos. Um largo, espaçoso, multidões estão nele, porque tudo é fácil, você faz como bem entender, você fala o que quiser, você não tem nenhuma regra, nenhuma disciplina. Só que o fim desse caminho
Cristo diz que é a morte eterna, a condenação. Já o caminho estreito, poucos são os que encontram. Não é um caminho tão apertado que você não possa passar. Ele é estreito, mas é um caminho abençoado, um caminho cheio de luz, de verdade. É um caminho que nos leva para Deus. Esse caminho é Jesus. Aqueles que se acomodam, se conformam com o pouco. Qualquer coisa para eles está bom. Não importa nada mais. Não desejam o crescimento, somente se acomodam, se adequando a coisas menores, piores, como dizem no dia a dia, deixando rolar naturalmente. Mas nós aprendemos que se acomodar é se conformar. É por isso que o apóstolo Paulo nos ensinou bem quando diz lá em Romanos, no capítulo 12, e a partir do verso 2, não vos conformeis com este mundo, com este século. Então a nossa mente deve ser renovada com a palavra de Deus. Ei, você não pode abrir mão de lutar, de ser um vencedor. Você deve sair do lugar de acomodação. Deus não se agrada da acomodação. Ele quer ver o nosso esforço. Ele quer ver a nossa dedicação. A comodidade ou acomodação é um impedimento para se fazer a vontade de Deus. Não viva acomodado. Deus te chamou para ser um vencedor. E do mesmo modo que Ele te chama, Ele também te capacita. Por isso, não há o que temer. Não estamos em tempo de brincar. Estamos em tempo de despertamento, de vigilância. Então, não é tempo de se acomodar. Amém? Com essa mensagem, eu quero trazer para você uma motivação para que você hoje mesmo tome uma decisão de sair dessa comodidade que te paralisou para as coisas de Deus, para as coisas da sua família, para as coisas que trazem bênçãos para a sua vida. A vida nunca será fácil. Todos nós temos batalhas e desafios que se multiplicam a cada dia. Segundo a Bíblia, vivemos os últimos tempos da igreja na terra. Quem lê a Bíblia sabe muito bem do que estou falando. A Bíblia está se cumprindo cada jota e cada tio. As minúcias. Tudo apontando para o cumprimento das profecias. Mas ainda dá tempo. Se levante do comodismo, da inércia, e comece a fazer coisas em prol do reino de Deus. O segundo tipo de impedimento que nós podemos extrair das Escrituras é o complexo de inferioridade. Quando falamos de complexo de inferioridade, não existe na Bíblia um exemplo maior do que o de Gideão. Quando o anjo do Senhor apareceu para ele e o chamou para livrar Israel das mãos dos inimigos, Gideão estava malhando o trigo no lagar, num terraço, e começou a dizer: ai, Senhor meu, com quem livrarei Israel? A minha família é a mais pobre em Manassés e eu o menor da casa de meu pai. Tadinho. Deus estava dizendo que era com ele, mas Gideão, cheio de complexo de inferioridade, começa a se achar o menor de todos. É isso que o complexo de inferioridade faz com a pessoa. A ação destrutiva do inimigo faz achar que somos menor do que todos. Achamos que somos mais pobres que todo mundo, mais feios, mais ignorantes. Começamos a olhar para nossas fraquezas e limitações
E esquecemos que Deus nos usa apesar delas. Lembrar Deus das nossas fraquezas, como fez Gideão, é simplesmente dizer que Ele não conhece nada sobre nós ou que Ele cometeu um engano ao nos chamar. Ei, meu amigo, não deixe que o complexo de inferioridade seja um impedimento na sua vida. Deus te usa com o que você tem e com o que você é. O complexo de inferioridade impede o cristão de ser o que Deus deseja que ele seja. É isso que nós aprendemos com a vida de Gideão. Esse complexo impede da pessoa fazer aquilo que Deus deseja que ela faça. Também impede de possuir aquilo que Deus deseja que ela possua. Sim, o complexo de inferioridade deve ser rejeitado e extirpado da nossa vida. Pastor Edgar, mas de que forma? Através da oração e confiança no Deus vivo. Comece hoje mesmo a pedir a Deus sua proteção, mas do jeito certo. Segundo a Bíblia, a maneira correta, como encontramos em Mateus, no capítulo 6, leia todo esse capítulo, nós devemos nos dirigir ao Deus Pai, em nome de Jesus, e as maiores impossibilidades se tornam possíveis, pois o poder de Deus começa a agir em nosso favor. Por que tanto isso de em nome de Jesus, de pensar, de agir em nome de Jesus? A Bíblia esclarece muito bem, porque foi Jesus que demonstrou o seu amor e nos trouxe a completa vitória, libertação e cura. Quando nós nos dirigimos ao Pai com o endereço certo, no nome de Jesus, as coisas realmente começam a acontecer. E o terceiro tipo de impedimento que eu quero mencionar é a incredulidade. Se tem algo que nos impede de fazermos a vontade de Deus, é a incredulidade. A incredulidade foi a razão da ausência de mais milagres em Nazaré. A incredulidade impediu que o general participasse do milagre em Samaria. A incredulidade impede o acesso ao impossível. A incredulidade impede tudo aquilo que poderia acontecer de bom para elevar a pessoa a um nível superior de bênçãos. Ela impede, sim. Então, não permita a incredulidade ser uma barreira para tantas coisas boas que Deus tem para a sua vida. Lá em João 20, e o verso 27, Jesus disse para Tomé: não sejas incrédulo, mas crente. Crente é aquele que crê, aquele que acredita. E quando nós começamos a ler a Bíblia Sagrada, encontramos vários exemplos de impedimentos que não permaneceram até o fim. Por exemplo, o impedimento diante de Davi e Golias. Davi, pequeno, Golias, um gigante enorme, com todo o aparato, não teria como vencer. Mas Davi acreditou que ele poderia vencer aquele gigante poderoso em nome do Senhor. Qual foi o fim? Ele venceu sem impedimento algum. Vemos também o impedimento diante de Israel em Jericó. A cidade era poderosa, altos muros, uma proteção que ninguém conseguiria entrar. Mas quando o povo obedece às orientações de Deus, a Bíblia diz que rodearam a cidade por 7 dias, 7 voltas ao redor da cidade, e Deus fez com que os muros afundassem
e eles entraram. Qual foi o fim dessa história? O povo venceu sem impedimento algum. É o tema da mensagem desse programa. Quando olhamos no Novo Testamento, o impedimento que havia diante de Pedro, a prisão. Ele havia sido preso injustamente e a igreja continuava orando, pedindo: Deus, liberta Pedro da prisão, entra com providência. O que aconteceu? Ele estava acorrentado na prisão, Deus envia um anjo. Simplesmente as correntes se soltam das suas mãos e pés, as portas se abrem e ele sai da prisão. Então Pedro teve uma completa vitória, sem impedimento algum. Quando vamos para a história daquela mulher que tinha uma hemorragia, 12 anos sofrendo, qual foi o fim? Sem impedimento algum. Ela toca na orla das vestes de Jesus e é completamente curada. Qual é o impedimento que você tem hoje para ser uma pessoa melhor? Para ser um filho de Deus melhor? Todo impedimento pode ser agora banido, extirpado da sua vida, se você abrir o teu coração, crer em Jesus e dizer para Deus: hoje eu quero mudar. Hoje eu quero iniciar uma nova vida sem impedimento algum. A Bíblia diz que todas as coisas são possíveis àquele que crê. Creia. Eu creio e estou incentivando você, através da palavra de Deus, a crer também, porque Deus tem coisas preciosas para a sua vida. Sem dúvida alguma, o maior impedimento para qualquer pessoa se aproximar de Deus é não conhecer a Jesus. Viver apenas com alguns costumes, tradições religiosas, mas não a verdade da palavra de Deus. São pessoas que vivem bem longe de Deus. Para viver sem impedimento, crer, é necessário receber a Cristo como Salvador e Senhor. A Bíblia nos deixa muito claro que a pessoa que crê no Senhor Jesus, ela sai de uma condição de criatura e passa a ser filho de Deus. Sem impedimento, a pessoa se arrepende de seus pecados, é batizada nas águas, como Jesus foi quando tinha 30 anos de idade. Cristo disse nas suas últimas orientações: preguem o Evangelho. Quem crer e for batizado será salvo. Para concluir a mensagem desse programa, eu quero dizer que o impedimento existe, mas nunca será capaz de impedir a bênção daquele que crê. O impedimento existe, mas nunca será capaz de impedir a cura. O impedimento existe, mas nunca será capaz de impedir o milagre. Sim, o impedimento existe, mas nunca será capaz de impedir o sobrenatural. O impedimento existe, mas não será capaz de impedir o agir de Deus na sua vida, na sua mente, na sua família. Nada impediu de José chegar ao trono no Egito. Nada impediu de Daniel prosperar em Babilônia. Nada impediu de Jó receber tudo que perdeu em dobro. Nada impediu os heróis da fé, lá no capítulo 11 de Hebreus, de triunfarem. Nada impediu no passado, nem no presente, e jamais no futuro. Olha o que Deus disse para Josué, quando ele substituiu Moisés
na tarefa de conduzir o povo até a terra da promessa. Ele disse: nada poderá te resistir todos os dias da tua vida. Os impedimentos, os obstáculos da vida não podem impedir o agir de Deus. Quando Ele quer operar, ninguém impede. Isaías disse: operando Deus, quem impedirá? No final de tudo, fazendo escolhas certas, sábias, podemos declarar com toda a convicção: eu vivo feliz, servindo a Deus, sem impedimento algum. Amém? Eu agora quero abençoar a sua vida com uma palavra de oração. Soberano Deus, pregamos a tua palavra. A tua palavra é viva e eficaz e mais penetrante do que uma espada de 2 gumes. Eu sei que agora está tocando muitas vidas, transformando corações. Eu peço, poderoso Deus, para que não haja nenhum tipo de impedimento na vida dessa pessoa. Seja para ser feliz, para ser curada, para ter a sua vida transformada. Senhor, eu oro para que toda comodidade que tem tomado conta de alguns possa, nesse momento, ser tratada através da tua palavra, para que haja renovação, para que haja um novo tempo, uma nova caminhada firme na tua presença. Querido Deus, eu oro agora pelas necessidades, pessoas que estão doentes, sejam curados agora em nome de Jesus. Não importa se é uma simples dor de coluna ou um câncer maligno, Deus é poderoso e está agindo agora em teu favor. Pai, eu oro abençoando esta pessoa que está desesperada, aflita, angustiada pelos problemas. Em nome de Jesus, libero esta palavra de libertação, de todo o mal, de todas as correntes invisíveis. Muito obrigado, Senhor, por cada resposta. Em nome de Jesus. Amém. Agradecemos o carinho de todos que nos acompanham. Eu tenho uma ótima notícia para transmitir. Na época da FRINAP, agora no mês de novembro, aqui na cidade de Erechim, a maior feira de toda a região do Alto Uruguai, nós estaremos gravando o 250º programa Com Fé é Possível. Sim, 250 programas aqui na TV Erechim, 4 anos e meio, e estaremos gravando lá no Parque da FRINAP. E você é nosso convidado para estar conosco. Nos próximos programas traremos maiores detalhes sobre isso. E você já contribuiu com o programa Com Fé é Possível? Está na tela o caminho para você poder fazer isso. Através de um Pix. Que Deus te abençoe, que Deus te recompense. Oro abençoando a tua vida, a tua família, as tuas finanças. Muito obrigado pelo carinho. Muito obrigado por você se preocupar para que a nossa equipe possa ter alguns recursos a mais para continuarmos levando a preciosa palavra de Deus àqueles que necessitam. E também quero fazer um convite especial. Você já conheceu a Igreja O Brasil para Cristo? Uma igreja séria, uma igreja comprometida com a Bíblia Sagrada. E não é uma igreja que surgiu ontem. Uma igreja que já está chegando nos 70 anos em toda a nação brasileira. Aqui em Erechim nós estamos há apenas 19 anos, mas estamos avançando, crescendo, e você é nosso convidado. Aqui em Erechim, estamos na Rua Torres Gonçalves, 696, bem no centro da cidade. Venha estar conosco nas quintas, 19h30 e aos domingos, 19 horas. Lembramos, você que tem filhos, leve os filhos para a igreja. Nós temos um cuidado todo especial enquanto você ouve a ministração, a pregação do Evangelho para os adultos.
temos salas especiais para os seus filhos também aprenderem a palavra de Deus através de professores que foram treinados para isso. Um abraço e até o próximo programa, na paz de Cristo. Que minha coragem seja maior que meu medo. E que minha força seja tão grande quanto minha esperança. Com fé é possível. Porque para quem tem fé, a vida nunca tem fim. A Vienge Projetos é uma empresa especializada em maquetes eletrônicas, residencial, comercial, industrial e agropecuário. Visualize seu projeto antes da construção. Entre em contato e solicite um orçamento. Rampi e Lorenzetti Comércio de Peças. Trabalhamos com toda a linha de caminhão e ônibus. Vendemos motor diferencial, eixo dianteiro e peças em geral. Precisou de caminhão documentado? Entre em contato conosco pelo telefone 3522-4950 ou pelo nosso WhatsApp 54 99947 5728. Rampi e Lorenzetti, Rua Luiz Cavani, 156, bairro Bela Vista, na Paralela.